Programa Quaestio Fidei. Questão de fé. Sobre a teologia da libertação, se ela está condenada pela Igreja ou somente quando ela assume posições marxistas. O marxismo é condenado pela Igreja, totalmente. Quando se diz teologia da libertação, já entendemos aquela teologia baseada no marxismo. O que o Papa João Paulo II fez, quando ele tratou dessa questão, foi dizer que a teologia católica em si já é libertadora. Então não precisaria de mais uma teologia da libertação. Bastaria seguir a doutrina social da Igreja, que já está, inclusive, compendiada muito recentemente já. Falando nisso, eu posso achar aqui a doutrina social da Igreja. Não trata do tema porque é um compêndio. Mas aqui embaixo no site do Vaticano tem textos fundamentais. Vou ver se está aqui. Aí tem a Bíblia, Catecismo, Código de Direito Canônico, documentos do Concílio Vaticano II e compêndio da doutrina social da Igreja. Aqui está no site direto. Mas se colocar na busca também, deve achar em PDF já formatado, que é o que eu tenho aqui no meu computador. Então a doutrina social da Igreja já é libertadora. Não necessitaria de mais nenhuma outra teologia. Que a teologia da libertação não pode ser chamada de teologia. Por quê? Teologia é falar sobre Deus. A teologia da libertação tirou Deus, tirou Cristo da cruz e colocou o pobre. Ela inverteu toda a teologia. Seria uma teologia que nasce de baixo, né? Nasce do meio do povo. Isso é o linguajar desses teólogos ditos da libertação. Que a igreja nasce do meio do povo, que a teologia é construída, enquanto que a teologia católica, de fato, ensina o quê? Não. Teologia, a doutrina católica é revelada. Ela vem do alto, ela vem de Deus. É Deus que se encarnou para nos revelar o seu ser, revelar quem ele é. Não é o povo que constrói a igreja. A igreja foi instituída por Cristo, o seu poder vem de Deus, não vem do povo e não vem do pobre. Quando a igreja mesmo fala de pobre, não é só o pobre material, como colocaram a teologia da libertação. Tem uma palavra de Jesus que é muito clara. Quando Judas Iscariotes questionou lá a mulher que derramou perfume sobre Jesus, Jesus falou para ele. Para ele não, falou para os discípulos. Pobres vão existir sempre. Pobres sempre havereis no meio de vós. Então não é correto essa teologia que prega um mundo melhor. Mundo melhor não existe. Terra sem males não existe. Um dos teólogos da libertação, que atualmente já não pode ser dito como tal mais, ele descobriu o erro da teologia da libertação. Josimar está lembrando aí da epistemologia. Foi justamente isso que fez esse teólogo reconhecer o erro da teologia da libertação. E esse teólogo é o Clodovis Boff, irmão do Leonard Boff. Tanto que ele atualmente é visto com maus olhos por todos os outros teólogos da libertação. Por quê? Porque ele achou e demonstrou o erro da teologia da libertação.
que é justamente esse: é colocar o pobre no lugar de Deus. Tanto que no nosso curso de iniciação teológica, no primeiro tópico já, que é de teologia fundamental, eu recomendo lá como bibliografia o livro de Clodovis Boff, que é a teoria do método teológico. É só achar também na internet. Ele tem vários debates sobre isso. Clodovis Boff, Teologia de Libertação. O primeiro da busca que saiu aqui para mim foi do site do professor Felipe Aquino, que ele fala justamente sobre isso, sobre a inversão epistemológica que a teologia da libertação faz. Eu ia dizer também, acabei esquecendo, que a teologia da libertação não é uma teologia, é uma ideologia. É um marxismo dentro da igreja. E a pergunta inicial sobre a teologia da libertação era se a teologia da libertação é condenada pela igreja. Sim, é condenada pela igreja porque não há outra teologia da libertação que não seja marxista. A teologia católica, ortodoxa, correta, ela é em si libertadora. E ela liberta principalmente do quê? Do pecado. Jesus veio para nos salvar. Salvar de quê? Do pecado. Não veio para criar um mundo melhor. Papa Bento XVI diz muito bem isso. Jesus não veio ensinar uma nova filosofia, uma nova doutrina filosófica, uma ética. Não. Ele veio revelar Deus. O conteúdo central do cristianismo é uma pessoa, que é Jesus Cristo, não é uma ideia. Agora, é óbvio que o pobre material, ele é objeto, sim, da atenção, do carinho da igreja. Basta ler o compêndio social, o compêndio da doutrina social da igreja, que é o que eu indicava aqui para vocês, no site do Vaticano, textos fundamentais, compêndio da doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja é baseada numa série de princípios, inclusive na libertação. É o primeiro ponto aqui do capítulo 1. O agir libertador de Deus na história de Israel. O que é a libertação que Deus faz em Israel e em todo o povo de Deus? É a libertação do pecado. Jesus veio para quê? Ele morreu na cruz para quê? Para dar os bens aos pobres? Não, Jesus nem bens tinha. Então é isso. Sobre ainda o aspecto material dos pobres, Jesus também, quando encontrava um pobre, geralmente ele encontrava doentes, né? Que eram pobres também. Mas geralmente quando ele encontrava um doente e o curava, qual o aspecto que é ressaltado? É o aspecto da salvação. Quando levaram aquele homem numa maca, desceram ele pelo teto para Jesus curá-lo, o que Jesus falou? Seus pecados sejam perdoados. Aí começaram a murmurar lá, tudo, nem porque ele não tinha curado, não, é porque ele perdoou pecados, coisa que só Deus poderia fazer. Aí sim, ele operou uma cura.
para servir de sinal, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados. Eu digo, levanta e anda. Então a cura, o bem-estar físico, material, ela é secundária, porque a salvação não depende do material. O pobre nos precede no reino de Deus, muitas vezes. Por quê? Porque ele não tem o material a que se apegar. Exatamente, a dignidade está em primeiro lugar. A dignidade da pessoa. Então não adianta também a gente querer salvar a pessoa sem dar a ela a dignidade, porque a dignidade faz parte da obra de salvação de Deus também. Deus criou para manifestar a sua glória, e a sua glória só pode ser manifestada naquilo que é digno. Então o ser humano é digno por sua própria natureza. E é isso que a doutrina social da igreja diz. Que deve se respeitar a pessoa humana por causa da sua transcendência. Essa questão social veio muito depois da Revolução Industrial, né? Porque antes prevalecia uma cultura agrária. Então era difícil ter miseráveis. Porque todo mundo, qualquer um, em qualquer cantinho, poderia ter seu alimento. Não tinha abundância, mas pelo menos o alimento tinha. Com a Revolução Industrial veio a questão da acumulação e do trabalho exagerado, né? Tanto que foi isso que motivou o Papa Leão XIII a escrever a Rerum Novarum, sobre as condições de trabalho, do trabalhador. Foi a primeira encíclica social da igreja. E é o documento mais citado na doutrina social da igreja, é a Rerum Novarum de Leão XIII. Junto com essa revolução industrial, junto não, até anterior a ela, a primeira das revoluções modernas foi a Revolução Francesa. O que a Revolução Francesa pregava no seu próprio lema? Igualdade. O tema da igualdade é muito problemático na teologia, nas ciências humanas em geral. Porque a igreja crê que o ser humano tem igual dignidade. E somente isso. Todos são iguais perante Deus, porque são pessoas humanas, criados à imagem e semelhança de Deus. Os outros aspectos não são iguais. Não há igualdade entre seres humanos nos outros aspectos, a não ser na dignidade de pessoa. Então, sempre haverá pobres e ricos, uns mais inteligentes, outros menos inteligentes, um com condição de posses, outro não. Isso sempre houve e sempre haverá. Essa igualdade pregada pela Revolução, ela é contraditória. É uma igualdade orgulhosa, né? que faz acontecer o que Marx pregou depois, né? A luta de classes. Ninguém pode ter mais ou menos que o outro, tem que ser tudo igual. E como isso não é possível, ocorrem as desavenças. A fraternidade pregada pela Revolução não é a mesma fraternidade cristã. Seria para a Revolução uma fraternidade ou irmandade em ideais. Aí entra um pouco na questão política, né? A fraternidade cristã é reconhecer que todos somos irmãos porque somos filhos de Deus. Como a Revolução pregou a morte de Deus, então a gente tem que descartar um pouco essas ideias revolucionárias.
da igualdade a todo custo, dessa fraternidade de ideais que passa por cima da consciência pessoal, da liberdade individual.